Dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 88, aonde hoje iremos falar sobre as leis de Holt. Galera, as leis de Holt, elas são subdivididas em 3 leis, certo? E essas leis, elas serão leis focadas a assuntos que nós vimos nas nossas últimas 3 aulas, né? Aonde que a primeira lei nós estaremos falando sobre a tonoscopia, na segunda lei sobre a ebulioscopia e na terceira lei da crioscopia. Aí as pessoas que já estão acompanhando o canal devem estar se perguntando: mas você já falou de tudo isso nas últimas 3 aulas. Sim, eu falei de maneiras qualitativas para vocês, correto? Que é o que cobra mais em provas tipo Enem e vestibulares tradicionais. Mas provas que têm matérias específicas, por exemplo a FUVEST, vai cobrar também, além do saber o qualitativo, vai cobrar o quantitativo que nós veremos hoje através da lei de Holt. A primeira lei de Holt, então, que nós estaremos vendo, conforme eu já havia falado, será focado na tonoscopia. O que então é esse tal de tonoscopia mesmo? Tonoscopia, nós vimos que é o abaixamento da pressão de vapor pela adição de um solvente molecular e não volátil. O que seria então um solvente molecular e não volátil? Bom, molecular, né, nós já vimos e já aprendemos a saber quando vai ser molecular e quando vai ser iônico nas nossas aulas de ligações químicas, né? Se vocês não lembram, se vocês não viram, dá uma voltadinha, né? Clica aí em cima no vídeo de vocês, lá em playlist, né? E vai nas playlists de ligações químicas aqui no canal Help Química, beleza? Que lá eu explico tudo isso pra vocês. E não voláteis são solventes do tipo açúcar, glicose, sacarose. Esses são solventes não voláteis, beleza? Então, pessoal, a tonoscopia nós vimos que a adição desses solutos a um solvente, né, provoca um abaixamento da pressão de vapor na solução, certo? Essa variação ela pode ser calculada pela fórmula ΔP é igual a P menos P0, aonde cada um desses termos tem essas seguintes, né, condições. O ΔP é a variação da pressão. Lembre-se, na química, quando aparecer um delta, é variação de alguma coisa, beleza? Na nossa próxima playlist, quando nós formos falar de termoquímica, nós veremos bastante, trabalharemos bastante com esse termo, o ΔP, beleza? Então, na química, aparecer o ΔP é a variação da pressão. O P sozinho, ou PF, né, pode vir também em alguns livros dessa maneira, é a pressão final. E o P0 é a pressão inicial, beleza? Então, dessa maneira, nós calcularíamos a variação da pressão. Pela lei de Holt, nós podemos abranger essa variação para qualquer concentração de pressão, certo? Então, para nós fazermos isso, nós precisaríamos usar essa formulinha aqui. ΔP sobre P0 é igual a KT vezes W. Bom, o ΔP nós já vimos aqui em cima, que é a variação da pressão, e o P0 é a pressão inicial, beleza? Então, essa formulinha aqui é aplicada pela primeira lei de Holt, certo? O KT e o W são duas unidadezinhas, né? Facinha também. Aonde que o KT é a constante tonométrica molar do solvente, beleza? E o W é a molalidade e não molaridade, beleza? Então, só para fixar bem essa ideiazinha aqui, W, que é molalidade, é diferente do Mzão, que é a molaridade. Daqui a pouco eu explico para vocês quais são as diferenças entre um e outro. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Facinho? Bom, olhando assim, tá feio. Parece que é super difícil, mas eu vou desmembrar essa formulinha aqui toda para vocês e vocês verão como que é facinho resolver exercícios desse tipo,
beleza? E o melhor de tudo, que para as leis de Hult, quando nós aprendemos a primeira, as outras duas ficam assim, mamão com açúcar, fica muito fácil de fazer, muito fácil, beleza? Então vamos lá, aí tá aqui a primeira formulinha. Se nós desmembrarmos esse primeiro item dessa fórmula, nós cairíamos nessa seguinte situação aqui. P menos P0 sobre P0. Por quê? Aqui em cima não é o ΔP, e o ΔP nós não vimos aqui do lado agora, que é o P menos o P0. Então, aonde aqui em cima da minha formulazinha, na lei de Hult, eu tinha ΔP, né? Então, aqui, deste lado aqui, eu tinha ΔP, a variação da pressão, eu substituí pelo P menos o P0. Beleza? Mas ainda, para essa fórmula ficar legal, precisamos falar da constante tonométrica molar do solvente e também sobre o W, que é a molalidade. Então agora nós vamos ver esses dois carinhas aqui. Eu vou explicar logo na sequência qual a diferença entre molalidade e molaridade. Então, pessoal, o KT, o que é o KT? Ele é a massa molar do nosso solvente dividido pela constante 10⁻³. Então, sempre que nós formos calcular essa constante aqui, que pode variar dependendo da situação, nós também, o que nós faremos? Nós jogaremos a massa molar do solvente por 10⁻³. Eles vão me dar na prova de vestibular a massa molar do meu solvente? Nem sempre. Às vezes vocês precisarão ter que calcular essa massa molar aqui, né? Que nós também já aprendemos aqui no canal Help Química, né? A calcular essa massa molar que deverá ser dada em gramas por mol. Beleza? Se vocês não viram ou se vocês não se lembram como calcula a massa molar, dá um clique aí nessa mensagem que está aparecendo no vídeo, que é uma aulinha que nós temos aqui do canal Help Química, falando sobre massa molar, né? Como calcular. E vocês verão que é facinho, não tem segredo nenhum de calcular a massa molar. Beleza? Aí vocês fazendo isso, vocês sabendo como calculam, vocês voltam depois para assistir o final dessa aula. Tranquilinho, pessoal? Beleza. E o W, então, que é a molalidade, é o número de mols pela massa, só que a massa é dada em quilo. Então, às vezes, ele pode te dar lá em gramas e você tem que fazer essa conversão para quilos. Beleza? Então, pessoal, qual que é a diferença entre o W, que é a molalidade, e o M, que é a molaridade? A molalidade, vocês estão vendo aqui, que é o número de mols pela massa em quilo, beleza? A molaridade, que é o Mzão grandão, é o número de mols pelo volume, que é dado em litros. Belezinha, pessoal? Facinho. Então, eu tô indo bem devagar nessa aula, porque eu sei que conceitos matemáticos, às vezes, é o terror da galera, né? Às vezes, a galera da química, né, tem dificuldade, tem esse bloqueio por causa da matemática. Mas aí, vocês estão vendo que é muito simples. Basta apenas vocês resolverem termo por termo desse daqui e depois jogar nessa formulinha aqui que nós vimos no começo do exercício. Aí é só alegria, fica facinho. Beleza, pessoal? Então, essa formulinha aqui que nós tínhamos anteriormente, né, toda desmembrada, então nós damos essa formulona aqui grandona, que é a primeira fórmula da lei de Hult, né, que é para tonoscopia. Certo? Então, quando se trata da primeira lei de Hult, nós jogaremos essa fórmula. A pressão final menos a pressão inicial, tudo isso dividido pela pressão inicial, deverá ser igual à massa molar do meu solvente, dividido por 10⁻³ multiplicado pela molalidade. Quem é a molalidade? É o número de mols pela massa em quilos. Beleza, pessoal? Viram como que foram facinho? Vocês entenderam essa primeira lei aqui? A segunda e a terceira lei, que é muito mais fácil do que essa, porque tem menos constantes, né? A fórmula é menorzinha, vai ficar assim, quase que de graça. Então, vamos agora falar então da segunda lei de Hult, que é da ebulioscopia.
Então, galera, vamos recordar aqui primeiro rapidinho o que significa ebulioscopia. Bom, ebule. Ebule nos lembra de quê? De ebulição, né? Então vamos dar um destaque aqui na ebule. E lá na eletroquímica vai cair bastante também, né?
Só que existe variação negativa? Não existe, não é verdade, pessoal? Então nós temos que colocar um módulo aqui para que essa variação, esse ΔTc, fique maior do que zero, certo? Ao fazermos isso, nós encontraremos então a seguinte formulinha, que a variação da temperatura de congelamento, ela é o módulo da temperatura de congelamento final menos a temperatura de congelamento inicial que nós tínhamos antes. Por que nós fazemos esse tipo de coisa? Justamente para quando ele perguntar para você quantos graus variou, não dá uma variação negativa. Belezinha? Então, fazendo isso, aplicado a lei de Hutch, né, é igual aquela outra formulinha que nós vimos para a ebullioscopia, só que aqui, ao invés de KTE, é apenas KC, né, constante crioscópica molar do solvente, certo? E aqui é a molalidade desse carinha. Tranquilinho, pessoal? E aqui nós temos, então, a variação da temperatura de congelamento, seguindo os mesmos passos aprendidos nas duas leis anteriores. Difícil, então, pessoal? Facinho, facinho, não é? É feia, né? Reconheço que é muito feia, é muita fórmula, né? Mas na hora que vocês forem pegar para fazer exercício, vocês verão que é facinho, facinho. Mais fácil que andar para trás. Beleza, então, galera? Então tá bom. Terminamos aqui, então, de falar o comportamento dos solventes moleculares e não voláteis, né? Só que antes de eu terminar essa aula, eu só quero deixar uma coisa muito clara na cabecinha de vocês, para que vocês não esqueçam, para que vocês guardem lá no fundo do coração as 7 chaves, para que nunca, nunca, nunca mais vocês esqueçam disso. Pelo menos até vocês tentarem o vestibular. Essas variações, todas, dependem da pressão. Nós vimos isso lá na primeira aula de propriedades coligativas, mostrei para vocês o ponto triplo da matéria, né? Porque, por exemplo, a temperatura de ebulição da água a nível do mar é 100 graus Celsius. Mas se uma pessoa ela fosse para a Lua, onde que a pressão atmosférica é muito, 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 muito menor, né? Enquanto aqui na Terra é 1 atmosfera, eu acho que na Lua é 0,3 atmosferas. Não tenho certeza desses dados numéricos que eu estou falando com vocês, mas eu acho que é mais ou menos por isso. A água entraria em ebulição a 18 graus Celsius. Beleza? A água é uma porrada de coisa. Então imagina nós que temos a temperatura do nosso corpo próximo de 37 graus. Na Lua, o que nós aconteceríamos para automaticamente nossas proteínas, a água do nosso corpo, e nós não começássemos a ferver literalmente? Usa-se aquela roupa de proteção porque ela é pressurizada, ou seja, há uma pressão maior dentro daquela roupa para se igualar à pressão terrestre. Beleza? Então, olha só a importância das propriedades coligativas, né, nas pesquisas e no nosso cotidiano. Belezinha, pessoal? Então tá, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, tá? Se curtiram, não esquece de deixar aquele like. Compartilhar com os coleguinhas no Twitter, no Facebook, em qualquer rede social que vocês tenham. E assinar o nosso canal para ficar por dentro das novidades. Belezinha? Então tá bom, galera. Um abraço e até já.